Olá, meus queridos irmãos. Desejo a paz do Mestre Jesus a todos. Meu nome é Marilza Juraski Ventura. Sou do Grupo Fraternal Hilarion e hoje estou aqui para mais um ensinamento de Jesus. Vamos estudar o segundo capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou fazer a leitura do capítulo e em seguida as explanações. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se levaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Esta leitura nos traz muitas lições. A primeira é que não devemos nos preocupar com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Isso no sentido de ficar cuidando da vida do outro. Se veio ao trabalho, se não veio, se chegou mais cedo, se chegou mais tarde. Devemos nos preocupar em fazer bem feito a nossa parte, fazer bem feito aquilo que nos compete fazer. Não devemos gastar nosso tempo, que é precioso, cuidando do outro, e sim cuidando de nós mesmos. Está escrito: é justo examinar, entretanto, como se levaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Esta é uma lição. Numa segunda lição, podemos observar juntos, numa mesma frase, dois verbos, confortar e compreender, quando diz: algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Quando pensamos nos ensinamentos de Jesus, vemos o quanto como são importantes aplicar esses dois verbos em nossa vida, no nosso dia a dia, seja com nossa família, seja em nosso trabalho,
seja no nosso trabalho material, seja no nosso trabalho espiritual, seja na nossa casa, em todos os campos da nossa vida, esses dois verbos são cabíveis e sempre nos ajudam. E aprendemos a fazer deste modo com Jesus. Numa terceira lição ainda, aprendemos a não julgar, não acusar. Quando ele diz assim, às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E também tem no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho que fala sobre o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E ele explica assim: é uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como outra pessoa, perguntando-se o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço. Então, é muito importante nos colocarmos no lugar do outro, como nos ensina Jesus. Então, nunca devemos julgar nem acusar. E para ainda falar desta lição, tem uma historinha assim. Certa feita, um casal estava na janela e a mulher falava ao seu esposo: olha, marido, como a nossa vizinha lava mal seus lençóis, como eles estão encardidos. E reparava na sujeira dos lençóis da vizinha. Então o marido falou: não, esposa, não são os lençóis da vizinha que estão sujos, é a nossa vidraça que está cheia de poeira e precisa ser limpada, precisa ser limpa. Então ficou ali uma grande lição para a esposa, para aquele casal, enfim. Antes de olhar para o outro, tem que se olhar para ela, para as coisas dela. Então, muito temos que aprender com este quesito. Antes de olhar o outro, devemos olhar para nós mesmos. E este capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida continua com as lições. Então, numa quarta lição, ainda está escrito no capítulo: estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Não, de forma alguma podemos julgar, analisar, acusar, condenar nosso irmão em nenhuma situação. Observemos que quando apontamos um dedo para uma pessoa, temos 3 que apontam para nós.
Devemos sempre nos colocar no lugar do outro, como nos ensinou Jesus, mais uma vez, esta lição. E ainda continua. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus. Mais uma lição, a quinta. Pois não sabemos o que cada espírito precisa passar nesta vida para aprender. Talvez ela precise passar justamente por aquilo que nós estamos julgando errado. Talvez o que nós estamos julgando que seja errado, para nós é errado, mas para Jesus é certo. Talvez ela precise daquela experiência para chegar depois numa outra conclusão. Então, este é mais uma lição de Jesus. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus. Então, nós não sabemos de nada, na verdade, mas Jesus sabe de tudo. Numa outra lição, o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. E essa é uma lição e uma fortaleza para nós, porque é uma prova de que Jesus nunca desiste de nós. Seja o que for que façamos, Jesus nunca nos esquece, nunca nos esquecerá. Lembra da parábola da ovelhinha desgarrada? O bom pastor deixou seguir as 99 ovelhinhas e voltou para pegar uma que estava desgarrada. E nós somos essa ovelhinha desgarrada que Jesus sempre vai voltar para nos pegar. Ele sempre vai lembrar da gente, mandando, com o nosso mentor, sempre do lado da gente, nos intuindo, nos protegendo, sempre com uma pessoa do nosso lado, seja nosso esposo, seja nosso pai, nossa mãe, um irmão, um amigo, sempre nos aconselhando, sempre nos... olha, vamos fazer diferente, vai ser melhor desse jeito. Olha, você está dando murro em ponta de faca, vamos fazer diferente dessa vez. Então, dessa maneira, Jesus sempre está voltando para buscar a ovelhinha desgarrada dele, que somos nós. Então, é dessa maneira que o bom pastor permanece sempre vigilante. E quanto a nós, precisamos sempre estar atentos para perceber os sinais que Jesus nos dá através das pessoas que são anjos que estão ao nosso redor. Mais uma lição. Vamos fazer nossa parte em tudo o que nos compete, observando e corrigindo nossas faltas, renovando nossas atitudes, repensando nossos hábitos. E aí eu me lembro da questão 919 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta: conhece-te a ti mesmo. A reforma íntima que fazemos nas escolas de aprendizes do Evangelho são muito importantes para este fim. Santo Agostinho nos aconselha a passar em revista ao nos recolhermos nossos atos do dia e assim melhorarmos no dia seguinte o que se fizer necessário. E nós devemos sempre pedir a Jesus a oportunidade de termos o dia seguinte para poder renovarmos nossas atitudes, repensarmos nossos hábitos, para que possamos cada dia ser melhor. E aí a gente pode se perguntar: poxa, mas então o que tem a ver? Essa lição tem tudo a ver com a reforma íntima. Afinal de contas, quando a gente pensa que a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, não julgar, não acusar, não condenar, é a nossa reforma íntima, é o nosso homem novo que nós devemos colocar na nossa vida todos os dias, deixar surgir esse homem novo
dentro de nós para que possamos sempre aproveitar nossa encarnação nessa vida e sempre acertarmos todos os dias um passo de cada vez. E toda essa leitura nos leva a mais uma lição: não sermos maledicentes de maneira alguma. E para falar então de não sermos maledicentes, lembrei de uma historinha. Certa feita, um homem foi até a torre de uma igreja e soltou um saco cheinho de penas. Ele soltou o saco cheio de penas, e as penas foram voando, voando, voando. E aí depois ele foi tentar recuperar as penas para colocar dentro do saco novamente. E aí eu pergunto: será que é possível recuperar todas essas penas? Não. Sempre vai ter uma que o vento levou para longe e a gente de maneira alguma vai conseguir recuperar essas penas todas. E assim também é quando a gente fala mal de uma pessoa ou quando a gente fica comentando o mal. Então, você fala de uma pessoa, daí a pessoa falou para outra pessoa, daí outra pessoa falou para outra, para outra, para outra. Então, a lição que a gente aprende é realmente tomarmos cuidado com a maledicência. E realmente, todos os dias fazemos esse exercício e aprendemos na escola de emergência, na escola de aprendizes do Evangelho. O mal não merece comentário em tempo algum. Vamos aproveitar nossa vida aqui na Terra ao máximo, enquanto estamos aqui. Tudo passa tão rápido. Vamos colocar em prática o Evangelho de Jesus, amando a Deus, respeitando o nosso próximo, sendo caridosos como Jesus nos ensinou. Vamos acordar todos os dias, dando graças a Deus por mais um dia e viver sempre melhor, viver sempre o amanhã melhor do que hoje. Jesus diz a Pedro: que te importa a ti? Ou seja, o que tem você a ver com isso? Segue-me tu. Segue-me tu. Segue-me tu é um chamamento, não só a Pedro. Jesus nos chama a todos nós. Siga você meu evangelho. Vem você para mim. Faz você a sua parte. Jesus nos chama levemente, suavemente, mas chama. Porque Jesus é assim. Ele nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos antes de corrigir os defeitos do outro. Que te importa a ti? Vamos ouvir seu chamamento e segui-lo, mesmo que tenhamos nossas dores e dificuldades. Afinal, Jesus também nos ensina que muito aprendemos, crescemos, muito evoluímos com os nossos momentos difíceis. Tenhamos fé. Jesus está sempre conosco. Ouçamos o chamamento do Mestre Jesus ao pescador de Cafarnaum e a nós. Segue-me tu. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu sigo o Senhor. E você? Com certeza também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.